Olá pessoas, eu sou Yuri Marcon e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Git Flow, tá legal? Como funciona, quais problemas ele resolve, por que utilizar o Git Flow, por que no ambiente corporativo é muito utilizado, tá legal? Então a gente vai abordar um pouco disso tudo. Então, contextualizando um pouquinho melhor, até o momento a gente não utilizou o Git Flow exatamente, tá legal? Pelo menos não de acordo com o conceito que a gente vai falar hoje. A gente utilizou o Git Flow bem semelhante com o que temos aqui na tela, tá joia? Então, imagina que essa ramificação de baixo aqui é a main, tá joia? A nossa branch principal. Então, o que a gente fez? A gente criou o projeto, a gente criou alguns commits na branch principal, a gente gerou branches separadas, cada uma para editar endereço de e-mail, outra para colocar telefone. O que não está exemplificado aqui são os pull requests ou os merges que nós fizemos, né? Mas basicamente foi dessa forma. Trabalhamos com uma branch principal, tiramos aqui para fazer alguma coisa, né? Demos um nome para a branch e depois mergeamos novamente com a branch principal, tá legal? Esse esquema de trabalho ele funciona muito bem, funciona excelente, principalmente quando a gente está trabalhando sozinho em projetos pessoais, ou, sei lá, 2 pessoas, talvez 3, não sei, depende da complexidade do projeto também. Mas assim, para uma pessoa, com certeza atende muito bem, tá joia? Porém, quando a gente chega em projetos um pouco mais complexos, a gente começa a ter alguns problemas com isso, porque todo momento cheio de pull request vindo para a branch principal, a gente vai fazer um deploy, pode ser que faça um deploy de coisas que não estão prontas realmente, e dá diversos problemas. Para resolver esses problemas, um cara inventou uma solução. E esse cara foi, aqui ó, Vicente Grissen. Não sei se é essa a pronúncia do nome dele, tá joia? Mas em 2010 ele lançou aí, podemos dizer, um framework, um bootstrap aí, tipo, de trabalho, que ele fala o quê, tá joia? Ele sugere que nós tenhamos uma branch principal, aqui está representado como master, mas vamos traduzir para principal para atender os padrões mais modernos. Que nós teríamos uma branch principal, uma branch de hotfix, uma branch de release, uma branch de develop e branch de features. Vamos passar rapidamente por cada uma dessas branches e fazer uma definição delas. A branch main, que seria a principal, é para ser a última versão estável do nosso projeto. Tá joia? É para ser uma branch que vai ser basicamente o espelho do que está em produção. Tá legal? Então, vamos lá. E hotfix. Se o que está em produção der um erro, o que a gente vai fazer? A gente cria uma branch hotfix para corrigir esse erro e já colocar em produção aquilo. Tá? A gente vai falar até um pouquinho mais sobre isso já já. Branch de release. Aqui é o deploy. Tudo que for para ser deploy, vou subir um deploy agora, tem lugares que sobe mais de um deploy por dia, tem lugar que sobe deploy uma vez por semana, indiferente. Mas aí a ideia desse método de trabalho é que a release seja a branch que vai subir para a produção, tá legal? E ela sempre vai ser ramificada a partir da develop, legal? E já vamos entrando aqui na develop, a develop é para ser entre aspas, assim, uma branch principal também, só que todo o desenvolvimento que já foi avaliado por alguém mediante um PR, tá? Então, é uma branch que é para ser estável e todas as features, de acordo com o que a gente vai trabalhando, vai ser mergeada nela, tá bom? E para mergear qualquer coisa com a develop é só mediante um pull request. Então, eu não consigo fazer o merge igual a gente fez nos últimos vídeos, tá legal? Eu lá pegar e fazer um git merge a feature XPTO, tá bom? Então não dá para fazer isso. Coloca-se uma regra nela para não permitir fazer merge dela. E nem mesmo eu fazer uma edição na branch develop, dar um commit da push. Não pode fazer isso, tá legal? Qualquer edição que eu queira fazer na develop, aí eu vou criar uma branch feature, que aí entramos aqui nessa outra nomenclatura aqui, tá já? Então, eu vou criar um botão, né? Eu estou dando bastante esse exemplo porque é um exemplo simples e é fácil de entender, eu acho. Então, eu estou na develop, preciso criar um botão ali na tela para fazer uma extração. Então, eu crio uma branch que seria feature barra criação tracinho botão tracinho extração, por exemplo. Não sei. Então, vai ser sempre feature barra o nome do que eu estou fazendo. Aí eu vou lá, faço os meus ajustes, tudo que eu tenho para fazer e não consigo dar um merge, eu tenho que criar um pull request. Eu vou criar um pull request para o develop,
tá joia? Então, alguém vai ter que avaliar. De acordo com a organização, às vezes uma pessoa avalia, às vezes duas, às vezes três, às vezes uma pessoa, alguém do seu time ali, um outro dev e um tech lead e um gestor, tá joia? Então, é preciso uma avaliação no código antes de mandar para develop. Então, beleza, avaliaram o meu código e tá tudo certinho ali, nomenclaturas legal, tá seguindo boas práticas, aprovaram o meu PR, tá joia? Aí sim vai para develop. Qualquer coisa, se tiver alguma observação, alguma nomenclatura que não tá legal, alguma boa prática que não foi utilizada, é feito um comentário no PR e aí volta atrás, tá joia? Para a pessoa corrigir aquilo, para só então poder mergear com a develop. Então a ideia é que a develop seja uma branch também estável, que outras pessoas já avaliaram. Pô, mas se eu tenho a develop, que é para ser uma branch estável, e a main, que também é para ser uma branch estável, por que eu tenho duas branches? A gente vai chegar nesse ponto. Então, vamos imaginar o seguinte. Então, eu estou aqui com a develop, uma branch estável, e hoje vai subir o deploy da aplicação que nós trabalhamos. Tá legal? Então, é criado uma branch release barra, né? Pode ser de outras formas, mas nós costumamos trabalhar bastante com esse padrão. Release barra e o número da versão. Por exemplo, versão 1.0. Então, release barra v1.0, por exemplo. E aí eu criei a release, fiz o deploy, testei o que foi deployado, né? Vamos seguir o exemplo do nosso botão. Testei lá meu botão, tá lá na tela, clico nele, tá fazendo o que é para fazer, faz a extração de relatório, né? Faz o que é para fazer. Beleza, show de bola. Então deu certo o meu deploy. Aí eu vou solicitar um pull request para mergear a release com a develop novamente, tá legal? E vou mergear a release com a master, com a main, né? Vou mergear ela novamente. Então eu vou ter a develop e a main idêntica nesse momento, tá joia? Pô, mas se eu extrair daqui da develop para essa release, por que eu vou mergear nela de novo? Porque normalmente, quando a gente vai fazer um deploy, às vezes tem um rodapé, às vezes tem alguns lugares ali na página que a gente coloca a versão do nosso projeto. Por exemplo, nesse exemplo aqui, 1.0. Então lá no rodapé vai estar 1.0, talvez algum arquivo de configuração vai estar 1.0. Então, essa edição, como eu não posso fazer no develop, eu vou fazer na release. Quando eu gerei a branch release, eu fiz lá a edição, coloquei versão 1.0 lá nos arquivos que era para ter alterado, fiz o commit, fiz o deploy, testei, deu tudo certo, aí eu solicitei esses pull request para develop e para master, tá legal? Para develop e para main, tá legal? Agora vamos falar lá daquele ponto. Por que já que a main e a develop são branches relativamente estáveis e praticamente iguais, por que eu tenho as duas e não utilizo uma só? Vamos supor que lá em produção deu um erro, tá legal? Então esse meu botão ele funciona, mas de acordo com o UTC, né? Tipo, o time zone, se passa das 9 da noite e a administração sai errada. Tá? Um exemplo, administração de relatório sai errado. Então tem a ver com esse meu botão. Eu preciso corrigir isso aí o mais rápido possível para não impactar o ambiente de produção. Não posso impactar quem está utilizando. E se eu identifico esse erro e eu tenho que ir lá na develop, gerar uma branch, trabalhar na correção, solicitar um pull request, esperar alguém aprovar e blá blá blá, depois gerar uma branch de release, depois que for aprovado, para fazer o deploy, pode demorar um pouco para essa correção surtir efeito. Então o que eu faço? Aí nós trabalhamos com a branch hotfix, tá legal? Então o que vai acontecer? Pô, meu botão tá com erro lá no time zone lá. Aí eu não vou gerar uma branch a partir da develop, eu vou gerar uma branch a partir da main, porque a main é para ser exatamente o projeto que está lá em produção. Beleza? E por que ele é diferente? Porque na develop, a todo momento, principalmente times grandes, o pessoal está fazendo feature, desenvolvendo e solicitando pull request para develop. Então pode ser que esse botão que eu criei, né, deu um erro nessa correção que eu vou fazer, aqui na develop pode ser que surgiu mais botões na tela, surgiu mais coisas ali, e aí eu vou pegaria aquilo para fazer um ajuste e colocar em produção, sendo que eu não estou com a pessoa que desenvolveu, não está pronto ainda, talvez, né? Talvez dependa de outras coisas também. Então, por isso que nós utilizamos a master ou a main nesse processo. Então, a gente vai pegar a main, que é para ser exatamente o que está lá em produção, e gerar uma branch hotfix barra v1, por exemplo, né? v1.0.1.
e aí eu vou corrigir lá que ele está em zona. E vou fazer o deploy da própria hotfix, tá legal? E aí eu coloco ela no ar já, ela não passa para o ambiente de homologação, ela não tem pull request para permitir para produção, por quê? Porque é algo emergencial, é algo que a gente já tem que corrigir naquele momento, tá joia? E aí eu já faço a publicação dela, beleza? E após fazer a publicação dela, testei, solicito, aí sim vai ter um pull request para mandar para master e para mandar para develop, tá legal? Então é assim que funciona. E se surgir um outro bug lá que a gente descobriu nesse momento, então eu vou pegar lá, vou pegar um outro branch aqui a partir da main, gerar um hotfix, versão, por exemplo, V1.0.1 a gente tinha criado, então agora V1.0.2. Legal? Porque seria o segundo hotfix que nós iríamos criar. E vou fazer o deploy dele, vou testar tudo certinho, concluiu, está testado, vou solicitar um pull request para main novamente e outro pull request para develop. Beleza? Então esse é o fluxo que é trabalhado no Gitflow. Ele é muito utilizado em companhias com grande número de desenvolvedores, porque facilita bastante a organização dos projetos. Tá legal? Esse vídeo está ficando um pouquinho extenso, então essa aqui é a teoria e a explicação do conceito. No próximo vídeo a gente vai fazer um pouquinho de comandos ali do Git para mostrar na prática como é que seria trabalhar com o Gitflow. Beleza? Então até o próximo vídeo.